E vamos ter nessa segunda-feira lá no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul, um clássico do futebol feminino brasileiro. O Internacional recebe o São Paulo. Ambas as equipes precisam demonstrar para o seu torcedor o motivo de tantas contratações para a temporada 2026. Nós vamos trazer para vocês aí a provável escalação das duas equipes e também vamos ter a nossa análise e opinião sobre esse grande jogo de Internacional e São Paulo. Então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Frango para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino e o destaque a esse jogão de bola que acontece nesta segunda-feira lá no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul, entre Internacional e São Paulo. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é verdade? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, vale a pena você deixar o seu like. Se gostar, aí se inscreva também no nosso canal e dê essa moral. Beleza, gente? Pois bem, galera, São Paulo Internacional e São Paulo nessa segunda-feira às 20 horas lá no Sesc Campestre no Rio Grande do Sul. Os dois times que fizeram muitas contratações, tiveram bastante saídas e muitas contratações, vão se enfrentar agora. Então nós vamos ver como o Maurício Salgado e o técnico Thiago Viana vão escalar suas equipes para esse grande duelo. Lembrando que é uma provável escalação, um achismo nosso aqui, como os dois técnicos podem escalar suas equipes. São Paulo e Internacional, que já se enfrentaram 10 vezes em toda a história das competições. Foram 4 vitórias das soberanas do Tricolor, 3 empates e 3 vitórias do Internacional. Um triunfo muito igual, certo? É um clássico no futebol feminino brasileiro. Muito equilibrado entre Internacional e São Paulo e Internacional. Pois bem, o Internacional que tiveram grandes perdas aí para a temporada, mas também foi ao mercado e trouxe contratações pontuais, contratações que vai reforçar realmente a equipe do Internacional. O Internacional que perdeu uma grande peça aí, que foi a Belém Aquino para o Corinthians. Pois bem, o Internacional contratou a Gabi Barbieri, a Sorriso, a Débora, a Lelê, Valéria Cantuário, a Sol, Soli James, Catiele e a Darlene, que inclusive estava no São Paulo. Enquanto o Tricolor Paulista trouxe aí a Thalia, que veio do Grêmio, a Cris, a Gadu, a Milena Carioca, a Anitta Melo, a Avenida Preneguer, que veio de São Lourenço, a Rafa Soares, a Maricel Pereira, para mim uma grande contratação, a Clarinha, a Yasmin, goleira que veio da base do Corinthians, e a zagueira paraguaia Camila Barbosa. E finalizando a Soraya aí para o ataque. Então o São Paulo ficou com muitas opções agora, certo? São Paulo que sofreu na temporada passada por lesões, então, ou seja, jogadoras que se machucaram, o time ficava enfraquecido, certo? Sem essas jogadoras. E além do mais, São Paulo tinha perdido também tanto a Dudinha e a Day Silva no meio da temporada. Então o time ficou muito frágil, principalmente na defesa. E agora o São Paulo trouxe esses nomes já pensando justamente nisso aí, nas prováveis cartões vermelhos, né? Ou lesões. Então o São Paulo se precaviu com relação a isso. Pois bem, gente, então vamos mostrar para vocês aqui no campinho as prováveis escalações tanto do Maurício Salgado e tanto do Thiago Viana, para a gente ter uma ideia como é que esses dois técnicos vão escalar suas duas equipes. Então,
Vamos lá pro campinho, vamos conferir então as prováveis escalações de Internacional e São Paulo. Então, galera, tá aí o campinho. Vamos começar com as gurias coloradas do Internacional, que trouxe também bastante jogadoras e completou o seu plantel aí, reforçando aí o time para dar uma dor de cabeça agradável para o Maurício Salgado. Pois bem, gente, vamos começar com a goleira. O ano passado a titular era a Mari Ribeiro, certo? Então eu acredito que ele deve vir também com a Mari Ribeiro. Então, ela que estava sendo titular, mas, certo, a Gabi Barbieri, que está voltando de lesão, certo? Então não sei como é que está a situação da Gabi Barbieri. Então, vocês podem ver aí ou a Mari Ribeiro ou então a Barbieri, já que a Bárbara também está lesionada, e a Tainá como a segunda ou terceira opção. Então tá aí a nossa goleira, a Mari Ribeiro, mas não espanta se você vê a Gabi Barbieri. Na direita, a Paulinha, exatamente, gente, a Paulinha que os corintianos tanto criticavam, mas ela ainda é bola, certo? Eu acredito que a Paulinha deve ser a titular para essa lateral, tá certo? Então tá aí a Paulinha para vocês na lateral direita. E agora o miolo de zaga. Não sei como é que tá a situação da Bruna Benítez, não sei se ela já tá apta para jogo, certo? Mas vamos colocar ela aqui, certo, como titular, certo? De repente pode ser substituída aí por outra jogadora, com a própria Gif Santos aqui, pode vir aqui no lugar dela, ou até mesmo a Alice, certo? Ou a Vanessa pode vir tomar esse lugar da Bruna Benítez. Na esquerda, na direita vamos colocar aqui a Débora, que veio aí do Red Bull Bragantino. Então essa aí seria o miolo de zaga do Internacional. Pois bem, e na esquerda, a própria esquerdinha, tá aqui a esquerdinha, certo? Vamos colocar a esquerdinha aqui. Então tá aí formada o nosso quarteto de zaga do Internacional. E agora no meio de campo, olha só que grandes opções. Outra coisa também, gente, não sei como é que tá a situação da Júlia Bianchi. Por não saber como tá a situação dela, eu vou colocar aqui a Sorriso, certo? Mas poderia ser aqui, se a Júlia Bianchi estiver 100% fisicamente, vai ser com certeza a titular aí, a Júlia Bianchi aí como a volante do Internacional, certo? Do lado dela, vamos colocar a Lelê, certo? Também que veio do Red Bull Bragantino. Lembrando que essa é uma provável escalação do Franco aqui, porque o Internacional não estreou ainda nessa temporada. Então tá aí para vocês formada a nossa dupla de volantes, a primeira e segunda volantes. Tanto pode ser a Jordana aqui, certo? No lugar também da Sorriso. Aí não sei se a situação da Júlia Bianchi. Isso nós estamos fazendo aqui num 4-4-2, tá certo? Pois bem, na direita, vamos colocar aqui a Darlene. Exatamente, que no site do Inter, a Darlene está como atacante. Mas a Darlene a gente sabe que ela é uma meia atacante, certo? Ela se sai muito bem no meio de campo. Então tá aí na direita a Darlene, certo? E do outro lado, vamos colocar a Cate, certo? Cadê a Cate? Tá aqui a Cate. Vamos colocar a Cate aqui. A Cate é muito versátil, certo? Aliás, quando ela foi para a Ferroviária, na minha opinião, a ex-técnica do Internacional estava acabando com o futebol da Cate, certo? E com a chegada do Léo Mendes, ela perdeu espaço. Então a Cate está aí para vocês com a Sorriso, Lelê e a Darlene, um grande meio de campo, hein, gente? Tem também a opção tanto da Patilhanos também aqui, certo? A Patilhanos pode vir aqui, até mesmo a Maiara Vaz, certo? Aliás, gente, eu vou até trocar aqui, eu vou tirar a Lelê aqui, certo? Vou tirar a Lelê e vou colocar a Maiara Vaz aqui, certo? Vou colocar a Maiara Vaz, que para mim é uma grande jogadora. Então, deixar a Maiara Vaz aqui. Ou tirar Sorriso, que tá voltando aí também de lesão, né? Sorriso que muito tempo sem jogar, e vou de Lelê. Exatamente. Então tá aí, vou mudar aqui. Vou de Lelê e Maiara Vaz. Isso se a Júlia Bianchi não tiver 100%. Lembrando que a Júlia Bianchi, gente, se for titular, tem que ser. Se estiver bem 100%, tem que ser titular nesse time.
Beleza? Então vamos lá. E no ataque, grandes opções, gente. Grandes opções o Maurício Salgado tem. Ele tem a Sol, tem a Vitória, a Valéria Cantuário, tem a Aninha, certo? A Aninha que jogou de titular algumas partidas no ano passado, certo? E a gente precisa ver como é que tá a situação da Aninha. Se ela tá convocada para a seleção, né? Seleção sub-20. Então, sem a Aninha aqui, vamos colocar então a Sol. Cadê a Sol? Olha a Sol aqui. Vamos colocar a Sol aqui no ataque, certo? Grande jogadora, certo? Veio do Palmeiras, estava muito bem lá. Eu não sou muito fã do futebol dela, mas ela, quando entrava no Palmeiras, jogava muito bem, apesar que o Palmeiras é um time, não um timaço, né? Então, e do outro lado, vamos colocar aqui a Julieta Morales, exatamente. Então, vamos colocar aqui a Julieta Morales aí no ataque. Então, tá aí formado o nosso time do Maurício Salgado, a nossa provável escalação, certo? No 4-4-2 das Gurias Coloradas. Olha só, se você não concorda, coloca aí nos comentários. A Mari Ribeiro, Paulinha, Débora e a Bruna Benítez, certo? Na esquerda, a esquerdinha aqui para compor a defesa. No meio de campo, a Cate, Lelê, Maiara Vaz e a Darlene. E no ataque, a Sol e a Julieta Morales. Um bom time, gente. Ainda tem a Solly James aqui, certo? Que pode vir aqui ou no lugar da Julieta Morales ou no lugar da Sol. De repente a Solly James pode ser titular, certo? E também tem a Paola aqui. Grandes opções agora o Maurício Salgado tem, certo? A própria Valéria Cantuário, certo? De repente, se ele jogar no 4-3-3, ele pode ir de Valéria Cantuário ou de Paola aí no ataque do Internacional. Então tá aí a provável escalação das Gurias Coloradas do Internacional para enfrentar o São Paulo. E agora vamos ver as soberanas do Tricolor Paulista, que contratou nada mais, nada menos que 12 jogadoras, gente. Exatamente. São Paulo que sofreu na temporada passada, né, com lesões, e o time ficou enfraquecido, principalmente aí depois da Copa América. Pois bem, como é que o Thiago Viana agora tem bastante opções para cada posição, certo? Ainda tem as meninas que estão disputando aí o Sul-Americano, certo? O Sub-20. Então, de repente, algumas jogadoras do Sub-20 vai compor ainda esse elenco que eu não coloquei aqui, certo? Então, o São Paulo ainda não está fechado aí, vai subir algumas meninas do elenco Sub-20. Pois bem, vamos lá então começar aqui essa provável escalação, como é que ele pode entrar em campo contra as Gurias Coloradas do Internacional. Bem, a goleira a gente sabe que é a Carlinha, certo? Que renovou por mais um ano com o Tricolor Paulista. Então tá aí a Carlinha para vocês. Bem, aqui no Vlog do Franco a gente passa as prováveis escalações com as jogadoras, né, já atualizados, né, já atualizado aí, porque tem muito, você vê aí muitos canais que estão apresentando escalações com jogadoras que já nem tá mais no Brasil, né? Mas aqui no Franco não, aqui é tudo atualizado. Então vamos lá, Carlinha aqui como goleira, né? Agora a Ana Bia no ano passado foi bem, né? Eu acho que a Ana Bia é uma boa reserva para o gol. Então no gol acho que o São Paulo tá bem servido. Pois bem, na direita tem que ser ela, a Bruna Caldeirão, né? A minha titularíssima, a Bruna Caldeirão aqui. Agora a Bruna Caldeirão tem uma sombra que é a Ravena, certo? A Ravena agora que voltou de lesão no final do ano passado. Então a Ravena, quando tiver 100%, vai ser aí, sem sombra de dúvida, uma sombra para Bruna Caldeirão. Então, o miolo de zaga aí é que tá o problema, gente. Pois bem, eu vou colocar aqui a Tayla e a Rafa Soares, gente. Cadê a Rafa Soares? Então, cadê? Aqui a Tayla. Vamos colocar a Tayla aqui, certo? No miolo de zaga, certo? Um grande problema agora no Tricolor aqui, hein? Que era o que o São Paulo sofreu no ano passado. Só tinha a Kaká aí, pelo amor de Deus, como a Kaká sofreu nessa zaga, hein? Pois bem, e aqui do lado a Rafa Soares, certo? Então tá aí o miolo de zaga formado. Na esquerda
Nós sabemos que a Bia Menezes está machucada, então ele vem com a Carol Gil. Pois bem, mas Frank, e quando a Bia Menezes estiver 100%? Pois bem, gente, aí é que tá o problema, né? Ou ele vai colocar a Carol Gil de volante, certo? Porque ela joga nessa posição também, ou ele vai colocar a Carol Gil aqui, ou no lugar da Rafa Soares, ou no lugar da Tayla, certo? Que a Carol Gil foi muito bem improvisada aí na zaga no Tricolor Paulista no ano passado. Então, eu acredito que enquanto a Bia Menezes estiver machucada, ela é a titularíssima. E com certeza o Thiago Viana vai ter que se virar depois que a Bia Menezes estiver bem. Tem que esperar a Bia Menezes entrar no ritmo também, né? Então, tá aí formado então o quarteto de zaga do Tricolor Paulista. Isso foi um sistema 4-4-2. Pois bem, gente, no meio de campo vamos de Camilinha, certo? Essa não pode faltar, muita gente reclamou dela o ano passado, mas a Camilinha numa jogada ela pode definir um jogo, certo? Ela é muito versátil, certo? Agora eu não sei como é que ela tá fisicamente, mas com certeza a Camilinha. Agora ele vai ter opções, né? Se a Camilinha não estiver bem, ele vai ter várias opções aí para colocar no lugar da Camilinha, como a Carla Alves, certo? E como também a Maricel Pereira, vai ter também a Vicky Amaral. E eu vou falar uma coisa para vocês, anota aí. Se a Vicky Amaral tiver 100%, se ela tiver 100%, até o fim do ano, essa menina vai ser titularíssima do São Paulo. Pois bem, lembrando aqui também na zaga, gente, que se a Carol Gil vir aqui pra zaga, certo? A provável substituta dela aqui vai ser a Clarinha, certo? A provável substituta, caso, certo, ele tenha a opção de colocar a Carol Gil na zaga aqui no lugar da Rafa Soares. Então, aí a Clarinha entra como titular na esquerda. A Clarinha que voltou ao São Paulo, ela que é cria da base do Tricolor Paulista. Pois bem, vamos continuar com o meio de campo então, certo? Aí eu vou colocar aqui como a segunda volante ou a meio de campo a Maricel Pereira, gente. Para mim foi uma das melhores contratações do Tricolor Paulista. A Maricel Pereira, que foi convocada aí para seleção argentina para disputar a She Believes, assim como a Vanina Prenegger, certo? As duas vão disputar, mas eu acredito que elas estão disponíveis para esse jogo, certo? E a volante, eu vou colocar a Cris aqui, certo? Vou colocar a Cris como minha volante titular. E na esquerda, a Aline, certo? A Aline aqui na esquerda, não, na direita, certo? Então tá aí formado o nosso meio de campo, grandes opções, certo? De repente ele pode vir também com a Carla Alves aqui. Aliás, eu vou tirar a Cris aqui, sabe por quê? Porque a Carla Alves terminou como titular o ano passado, então acho que ele vai manter essa coerência e vai deixar a Carla Alves, certo? Eu iria de Cris, apesar que a Carla Alves também é uma boa opção. Então tá aí, certo? E também tem a opção da Vanina Prenegger, certo? Do lado aqui da sua companheira da Argentina, certo? Então tá aí. Agora o Thiago Viana tem bastante opções, assim como no ataque, pessoal. Olha só o ataque: Soraya, Vitorinha, Crivellari, Gadu, Isa, Serrana, muitas opções que ele tem, a própria Milena Carioca. Pois bem, eu vou colocar aqui a Crivellari que se cuide esse ano, senão ela vai virar banco, certo? Senão ela vai virar banco. Eu vou colocar aqui porque ela foi artilheira no ano passado do Tricolor Paulista. Então eu vou colocar ela aqui. Aí do lado dela, a Isa, certo? Outra que terminou o ano como titularíssima. Então tá aí a Isa, certo? Agora a Crivellari, como eu falei, Crivellari e Isa, que se cuida agora porque tem uma sombra aqui, ó. Tem uma sombra aqui, a Milena Carioca, uma grande sombra. Tem também a Soraya, certo? Outra grande sombra, certo? E a própria Gadu, que pode ser também colocada aqui, principalmente se for no 4-3-3, certo? Então, agora o Thiago Viana tem bastante opções, tá certo, gente? E tem também a Serrana, que jogou o ano passado várias vezes como titular. Então, agora o Tricolor Paulista tem opções. Então,
Essa seria a minha provável escalação, certo? Já que a gente não sabe como é que o São Paulo vai vir jogar, porque não estreou ainda nessa temporada. O que é que vocês acham? Olha só, Carlinha, né, aqui no gol, Bruna Caldeirão, a Tayla na zaga, a Rafa Soares e a Carol Gil, Aline, Carla Alves, a Maricel Pereira e a Camilinha. E no ataque, Crivellari e Isa, ou Crivellari e Milena Carioca, ou Isa e Milena Carioca, ou Isa e Vitorinha ou Soraya. Várias opções o tricolor paulista tem aqui, certo? De repente também ele pode vir aqui com a Gadu no lugar da Camilinha ou da própria Aline, certo? Quero ouvir vocês, coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa provável escalação do Thiago Viana para enfrentar as gurias coloradas. Então tá aí, meus amigos, minhas amigas, as prováveis escalações de São Paulo Internacional e São Paulo, que se enfrentam nessa segunda-feira às 20 horas lá no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul. E nós vamos fazer um pós-jogo. Fiquem atentos aí no vlog do Franco, beleza, gente? A gente volta agora na terça-feira na nossa live para a gente trazer tudo sobre o Brasileirão Feminino e já dar os nossos pitacos para a segunda rodada. Anota aí na agenda, terça-feira às 20 horas, a nossa live. Beleza? Então vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso domingo, um maravilhoso feriado e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.